Notou algo diferente? Oi, eu sou a Uni e eu gosto de contar histórias. E hoje eu vou trazer umas historinhas assim bem interessantes, porque primeiro elas não foram contadas diretamente pra mim ou tá saindo de mim agora, mas sim elas foram transferidas de uma pessoa pra outra e depois dessa segunda pessoa pra todo um público por meio de um jogo. A gente vai falar de Fist of Phantom. Eu simplesmente adoro esse jogo. Esse é um dos melhores jogos que eu já vi. Na verdade, uma série de jogos, né? Tem uma coisa assim que me deixava muito aflita quando eu morava sozinha lá em São Paulo, que era ficar com medo, assim, das pessoas invadir minha casa. Nossa, único. Onde você morava, hein, mano? Apesar de morar no porão, numa áreazinha assim que tinha várias outras casas, eu ainda tinha esse medo porque eu assistia muitas coisas de serial killers, de casos criminais e tudo mais. Então, sempre que eu sentia que alguém entrou na minha casa, eu ia revistava tudo, tá ligado? Principalmente quando eu saía de casa pra fazer alguma compra ou qualquer coisa do tipo, e eu voltava e eu ficava com aquele medinho. Então eu decidia só pegar e olhar por trás de todas as portas possíveis. Mesmo que fosse meio que impossível entrar lá, ainda assim eu ficava com medo. Porque Brasil, né? Agora, a gente que mora aqui nesse país, que a gente já sabe como são as coisas, e mesmo assim com várias grades, cadeado, fechadura e tudo mais, a gente já sentiu esse medo. Imagina o povo americano, ou não, né? Que eles não têm praticamente nada. Não tem um portão, não tem um caco de vidro em cima de muro, não tem um cachorro latindo, não tem nada, tá ligado? É só eles Deus. Às vezes, tem casos assim dos caras falando assim, nossa, eu fui dormir e esqueci a porta destrancada. Nossa, começou um pupinho. Meu Deus. Eu acho que parece que, sei lá, a taxa de criminalidade diminuiu pra caramba, porque em vez de estarem assaltando casas, estão atirando em escola. Algumas pessoas têm esse medo, só que eles pensam assim, nós somos país de primeiro mundo, nada vai acontecer comigo. Quando você menos espera que aconteça as piores coisas. E vamos ver aqui, no primeiro jogo de todos, que eu joguei em live também, a maioria desses jogos aqui, não, todos os jogos do Fist of Phantom eu joguei em live, então se vocês quiserem ver o gameplay, tá lá no meu canal de lives. Eu dei um hiato lá nele, em definitivo, eu não sei se eu vou voltar a fazer live ou não, pra focar mais aqui no canal, porque é o que tá me fazendo melhor. Então, se vocês quiserem ver eu surtando, travada no lança, porque meu modelo simplesmente não tava funcionando, vão lá ver. Mas se não, não tem problema, porque eu vou contar aqui tanto a minha experiência quanto a história do jogo. Começando com Home Alone, ou Esqueceram de Mim em português. Começamos aqui com o menininho, que tá de boa, assim. Ele tem uma rotina de sono bem parecida com a minha, não vou mentir não, que, tipo, tira um cochilo e acorda no meio da noite. E ele tá sozinho em casa, como o próprio nome do jogo diz, obviamente. E ele tem tarefas da faculdade pra fazer, tudo mais. Da escola, na verdade, porque ele é um adolescente. Eu tô me colocando muito nessa situação. Enfim, ele tem ali suas tarefas da escola, mas primeiro ele quer comer, ele tava pensando até em pedir uma pizza, só que a mãe dele falou, fica na sua aí, que eu já preparei lasanha pra você aí, ó. E beleza, tá tudo suave, tá tudo bem. Vamos lá comer minha lasanha, conversar com os truta. Ele até chegou de convidar os amigos pra estar lá com ele, jogar alguma coisinha. Só que eles cancelaram em cima da hora. Eu ficaria um pouco triste de não ter companhia numa hora dessa, mas eu não sei. Parece que por eu ser mulher... Nossa, lá vem a cartada. Por eu ser mulher, eu não me sentiria tão segura assim, ficando sozinha numa casa, ainda mais sem muro. Mas tudo bem. Aparentemente, tá num país de primeiro mundo e ser um homem te dá buff de coragem e debuff de esperteza, né? -1 de sobrevivência aí. Aí tá. Ele fica tranquilo, né? Não pode fazer nada. Continua comendo, papapá. Só que acontecem algumas coisas estranhas durante esse tempo aí. Por exemplo, se você der uma explorada, vai perceber que as portas estão destrancadas, que tem alguém te espiando do outro lado da rua. Se você for pro quintal, você vai ver alguém passando. Então, tipo, amigo, você não tem casa não? Eu não contratei ninguém pra limpar meu jardim? Por que você tá aqui, hein? Rala peito, por favor. Você vai vendo ao longo do tempo, assim, olhando pela janela, olhando, assim, pelo quintal. Eu até tentei trancar as portas, só que não deixou. Esse moleque simplesmente não deixou. Beleza. Vamos lá. Estamos aqui jogando, comendo uma lasanha e vemos um movimento estranho, assim, no canto do olho. Mas, aparentemente, eu, que tenho um olho a menos, tenho mais visão que esse arrombadinho. Porque ele simplesmente ignora a movimentação esquisita subindo na escada. Beleza. A gente pode até dar uma exploradinha. E se você subir no quarto dos seus pais e olhar pela janela, vai ver que tem alguém ainda bisolhando você. Só que pergunta se nosso campeãozinho aqui liga. Liga porcaria nenhuma.
Termina de comer, assiste uma coisinha, conversa com os amigos, fala, beleza. Aí tem que fazer tarefa. Aí ele vai lá, faz a tarefa, fica um tempão lá, ele pausa pra beber uma aguinha. Tem alguma coisa estranha na casa. Você olhar ali pela bisolhadinha assim, você vai ver que tá meio esquisito. Esse é o primeiro jogo, então ele vai ser bem lento, vai ser menos frenético que os outros. Vai pro meu, o último jogo desse aqui é frenético pra caramba. Aí esse moleque me inventa de tirar um cochilo no meio da noite de novo. Mas você tem uma rotina de sono esquisita, menino. Tem que tomar um ferrinho aí, hein? Ele acorda no meio da noite de novo pra terminar a TV de casa. E ele percebe que tem um negócio errado ali. Alguém entrou na droga da minha casa! Pois é. A porta do quintal tava destrancada. E alguém entrou na casa. E era perigoso sair. Então meu menino teve que ficar escondidinho ali. Principalmente porque ele recebeu uma mensagem da própria mãe falando: Ô moleque, a vizinha fofoqueira aqui, a Gertrudes, mandou uma mensagem que falou assim: tem um maluco aí na sua casa, é tarde ou da noite, seu filho tá te chamando visita, que história é essa, moleque? Eu não chamei visita nenhuma, não. Ela, Gertrude acabou de falar que esse mano entrou. Da hora! Você esconde no quarto. Aí você fica lá escondido por um tempo e tudo mais. E aí, finalmente, sua mãe falou assim: chamaram a polícia, tá chegando. Fica suave. Tô suave. Só que negócio, se você for um afobado desesperado, tem uma forma de você morrer. Porque esse desgraçado, lembra que eu falei, vai lá no quarto dos seus pais, que é literalmente do lado do seu, pra olhar a janela, pra ver se o cara tá ali te bizuiando? Então, ele tá lá agora. Ou seja, pra você passar pra escada pra poder fugir de casa, você vai ter que passar pelo quarto que esse cara tá. E se você for antes da hora, esse cara te pega e só não sabe o que ele vai fazer contigo. Então você tem que esperar. Aí tem que ver se ele na polícia. Aí tem que aparecer a Gertrude falando: moleque, tô aqui, corre, corre, corre. Aí você mete o pé. Aí você encontra a Gertrude. Quando eu tava jogando esse jogo, eu senti o verdadeiro desespero. Principalmente, ser primeira pessoa dá um certo medinho mais, tá ligado? Porque se fosse terceira ou segundo, você não ia ter tanto nervosinho assim. Eu sou uma pessoa que eu adoro ver filme de terror porque eu não tô na situação dos personagens. Agora, quando eu tô jogando o jogo, e ainda mais em primeira pessoa, eu tô literalmente na situação. Ou seja, o jumpscare vai vir em 4K pra mim, porque vai ser literalmente na minha cara. Essa situação é possível de acontecer, é assustadora. Me dá um pouquinho de medo. Um pouquinho, eu tô assim só de pouquinho. Eu vou abrir meu coraçãozinho aqui com vocês, família. Eu acreditava que eu era capaz de lutar e eu era capaz de brigar. Porque já aconteceu de tanto eu morar sozinha por um tempo, quanto de eu ficar sozinha na casa dos meus pais. E eu tinha um pouquinho de medo, porque aqui minha área é meio perigosa, meio cabulosa, assim, tal. E eu peguei um taco de beisebol de ferro. Eu achava que eu era invencível com o taco de beisebol. Mas, aparentemente, eu só sou invencível com uma Glock mesmo. Porque nada é garantido que eu vou sobreviver numa luta. Então, de tanto os meus irmãos ficarem no meu ouvido falando: Oni, é o seguinte, você não vai lutar sozinha. Sossegue, você não bate de frente com ninguém. Ninguém. Então, eu aprendi o seguinte: uma pessoa de 1,50, de 70 quilos ou 65, aquela balança não me ajuda. Sem possibilidade de carregar um saco de arroz sem cair. Com os joelhinhos fraquinhos. Eu acho que eu não me garanto num soco com ninguém. Eu acho. Então, o esquema é correr e esconder. É esse o meu esquema, correr e esconder. Agora, se eu tô numa casa sozinha, fechada, e dependendo do tamanho, não tem onde me esconder, ou sei lá, os lugares que eu tenho pra me esconder são muito óbvios, eu tô ferrada, irmão. Eu tô literalmente no quarto do lado de um cara desconhecido que eu não sei a cara dele, eu não sei o que ele quer comigo, eu não sei se ele tá armado, eu não sei a intenção dele, eu não sei de nada. O que mais me quebra nisso tudo é o medo do desconhecido. Enfim, eu acho que o que mais me dá ânsia, assim, é tanto nesse jogo quanto na vida real, eu não posso lutar. Simplesmente não posso. Tipo, tem jogos assim que tem um terror absurdo, que tem um medo, mas você tem uma arma, você tem um revólver, você tem alguma coisa, tá ligado? Tem alguma coisa que vai te ajudar ali. Nisso que não. É só você e Deus, tá ligado? Escolha o Deus e reze agora. E é a mesma coisa comigo na vida real. Eu só tenho que escolher o Deus e rezar se alguma coisa assim acontecer. Porque eu não posso, eu só me basta me trancar no meu quarto, me esconder, ligar pra polícia. É isso. Esse sentimento, essa coisa de impotência é o que mais dá medo. Então, eu acho que por ter sido o primeiro jogo que
você vendo a gameplay e vendo a gameplay do último jogo, e o penúltimo, porque o penúltimo é muito famoso, e eu vou trazer ele mais pra frente. O que mais deu o chamariz pra isso foi tanto ser um jogo inspirado numa história real, quanto em você ser impotente. Você ter que esperar. Você não pode simplesmente sair correndo. Você não pode bater de frente com o cara. Você não pode fazer nada. Você tem que esperar a polícia chegar e a Gertrude abrir a porta e falar, tá tudo seguro, pode vir. Fora isso, você não pode fazer nada. E é que nem a vida real. Tem pessoas que são loucas, que metem o louco e falam assim, não, eu vou lutar. E aí, pode morrer. Eu era assim, não vou mentir não. E agora eu tenho um pouquinho mais de valor à vida. É, só um pouquinhozinho assim, não. O vídeo ficou um pouquinho louco, então eu vou deixar pra trazer a próxima história que eu tô querendo muito trazer, que tem a ver com invasão de casas, no próximo vídeo desse tipo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês querem que eu traga mais vídeos desse tipo, comentem aqui. Falam também jogos que vocês gostariam que eu falasse sobre. Jogos que ou eu joguei, ou que vocês jogaram, ou que, sei lá, tá em alta, assim, tipo, um Deltarune da vida. Comentem aí. Comentem bastante, divulguem também esse vídeo. Compartilhe também esse vídeo para várias pessoas. E veja o próximo vídeo que eu tenho aqui, que tá aparecendo aqui na tela agora. É isso, um beijão pra todos vocês. Se inscrevam. Até mais.